Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia se inicia aí, né, pessoal? E agora nós vamos para a nossa aula e vamos encerrar praticamente hoje a nossa matéria e nós vamos ficar fazendo depois só exercícios, tá? Em relação aos assuntos que nós vimos agora nesse terceiro bimestre. Então, vou falar para vocês agora um detalhe de um assunto bem importantezinho, bem importante, tá? Que ele costuma cair tanto na UERJ, cai no nosso Enem, entendeu? Nas nossas provinhas, tá bom? E que é o cálculo de área, volume, entendeu? Dos sólidos semelhantes. Então, vou ver com vocês aqui, ó, sólidos semelhantes. Por que eu vou, pessoal? Por que eu, entendeu? Vou falar para vocês desse assunto aqui agora. Porque no nosso capítulo de pirâmides aparecem muitos exercícios, entendeu? De pirâmide envolvendo essa questão. Então eu vou explicar essa ideia de sólidos semelhantes aqui para vocês, justamente utilizando o exemplo da pirâmide, tá? Então olha só, eu vou pegar uma pirâmide, tá? Poderia ser uma pirâmide qualquer, mas eu vou utilizar uma pirâmide de base quadrangular. Vou pegar uma pirâmide aqui de base quadrangular. E o que eu vou fazer? Tá? Essa pirâmide básica quadrangular, se nós pegarmos os elementos principais dela, né, nós vamos ter aqui, ó, a altura da pirâmide, certo? Então aqui você tem, ó, a altura da pirâmide, tá? A altura dela. E aí você tem, entendeu? A apótema da base, aqui é 90 graus, e temos o apótema da base, tá? Que são medidas importantes. Agora, nós temos aqui também, claro, né? Vamos anotar aqui a aresta lateral, vamos chamar aqui de A, vamos chamar isso aqui de B. Agora, presta atenção comigo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou seccionar, ou seja, eu vou cortar essa pirâmide aqui, ó. Vou passar um plano aqui e vou cortar um pedaço dela, ó, vou cortar um pedaço dessa pirâmide aqui, tá? Quando eu secciono ou corto essa pirâmide aqui por um plano, claro, o que vai acontecer? Eu vou obter uma pirâmide, não é isso? Obter uma pirâmidezinha menor, né? Vou passar para cá, ó. Vamos obter essa pirâmidezinha aqui, ó, ela vai sair daqui, né? Corto no plano ele até uma outra basezinha ali. E ela, vou desenhá-la separadamente aqui para que vocês possam entender melhor. Ó, então aquela pirâmidezinha ali, ela saiu para cá, ó. E essa pirâmidezinha veio para cá, certo? Se eu fosse, né, completar o desenho, então nós teríamos uma relação daqui, né, do complemento dessa base, em que eu teria aqui uma base maior para essa pirâmide, beleza? Então, como se eu tivesse cortado ela. Pessoal, essa parte aqui, entendeu? Que ficou abaixo da pirâmide, nós chamamos isso aqui de tronco de pirâmide. Tronco da pirâmide. Se você for procurar nos livros e nas apostilas, essa parte do sólido aqui que a gente chama de tronco, os livros e as apostilas vão trazer bastante fórmulas, entendeu? Para que vocês possam memorizar a respeito do cálculo de área e volume desse sólido aqui, ó, entendeu? Que seria o nosso tronco de pirâmide. Mas eu vou explicar a vocês através da razão de semelhança que vocês já conhecem muito bem, tá? Que nós usamos em triângulos, para fazer cálculo de área e volume, entendeu? Desses sólidos aqui, ó, tá? Porque vocês vão conseguir entender, fazer todo esse cálculo envolvendo apenas a razão de semelhança, sem ser obrigados a estar decorando equações, entendeu? Gigantescas. Então vamos lá, vamos para o entendimento. Entenderam todo o desenvolvimento aqui que corresponde à parte da pirâmide completa, né? Depois nós dividimos elas em uma pirâmide menor e uma pirâmide e um tronco de pirâmide, tá aqui. Tá, pessoal? Observe que o título é sólidos semelhantes. Para ser semelhante,
tenho que conservar as mesmas características, né, de formação, claro. Então, o que é semelhante aqui? A semelhança está entre a pirâmidezinha menor e entre a pirâmide maior. Beleza? Então, ó, vamos lá comigo então para a gente separar o seguinte. Se a altura dessa aqui maior era Hzão, vamos chamar essa altura aqui, ó, dessa pirâmide aqui de Hzinho. Beleza? E vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, né, nessa pirâmide maior, eu tenho área da base aqui, certo? Vamos chamar a área de SBzão, área da base maior. Essa base aqui, vamos chamar de SBzinho, seria a área da base menor. Beleza, pessoal? Então, ó, analisa o seguinte comigo. Se você utilizar, vamos chamar da pirâmide menor aqui, essa aresta lateral, vamos chamar aqui, essa aresta lateral aqui da pirâmidezinha menor aqui, vamos chamar 1, chamar 2. Tá? Olha só, observe que se você pegar o triângulo formado, né, na pirâmide maior, que é o triângulo retângulo formado pela altura maior, tá? Pela apótema dela aqui, ó, tá, ok? Pela o apótema da pirâmide. E aqui você teria uma aresta da base. Quando você utilizar o triângulo retângulo da menor, tá? Onde eu faço a relação entre a altura da pirâmide menor agora e ali o apótema dela poderia ser o apótema da pirâmide menor, tá? Essa distância aqui. No triângulo retângulo, é claro que eles são semelhantes. Então, essa condição de semelhança, entendeu? Vai me garantir que eu possa escrever a razão de semelhança entre eles, onde a altura da pirâmide maior, beleza? A altura da pirâmide maior sobre a altura da pirâmide menor é proporcional ao apótema da pirâmide maior sobre a apótema da pirâmide menor. Beleza? Agora observe o seguinte, essa razão de semelhança, ela pode se estender, essa razão de semelhança, ela pode se estender também em relação ao volume e à área da semelhança desses sólidos. Mas como é que eu vou fazer isso aqui então? Se eu fizer um comparativo entre a semelhança, no caso aqui para a área, olha só, eu posso dizer que a altura da pirâmide maior sobre a altura da pirâmide menor corresponde ou é proporcional, tá? Ou é proporcional à área de base maior com a área de base da menor, certo? Agora, onde está o detalhe, pessoal? Presta atenção aqui comigo. Quando eu faço essa relação aqui de altura, isso aqui é uma relação linear, tá? Eu estou falando metro com metro. Quando eu estou fazendo essa razão aqui, isso aqui é uma razão quadrática, porque isso aqui é área. Então, aqui é metro quadrado, metro quadrado. Então, para que fique igual, que obedeça a igualdade, a proporcionalidade, o que eu preciso fazer? Se aqui é quadrático, então aqui também tem que ser quadrático, certo? Se aqui é linear, então aqui também tem que ser linear. O que eu faria então para transformar isso aqui em linear? Então, vou escrever para vocês, ó, ou a altura maior sobre a altura menor seria igual a área de base maior sobre a área de base menor, só que aqui eu tiraria a raiz quadrada. Então, essa relação entre altura e área, entre medida linear e área, né, ou eu posso elevar o quadrado à altura, ou eu posso tirar a raiz quadrada da área. Certo, turma? Então, ó, podemos desenvolver, então, vários cálculos de medidas, entendeu? Lineares, área e volume, utilizando essa razãozinha aqui de semelhança. Bom, fizemos para a área, não fizemos? Como é que a gente pode fazer, então, para o volume? Vou notar com vocês aqui, ó. Como é que ficaria o volume? Vamos lá? Se eu estou trabalhando a maior e a menor, também posso dizer, ó, volume maior sobre volume menor é proporcional à altura maior sobre a altura menor.
Só que o que eu tenho que fazer para corrigir? Observe o seguinte, essa medida aqui ela é cúbica, porque isso aqui é volume. Essa medida aqui é linear. O que eu tenho que fazer para corrigir? Ou eu elevo a que é linear ao cubo, que aí ficaria cúbica e cúbica, ou eu faço, né? Posso fazer a raiz cúbica do volume maior do volume menor, que é proporcional à altura maior sobre a altura menor. Beleza, turma? Ficou bem entendido aí essa condição, tá? Dessa equação. Show de bola. Agora eu vou explicar para vocês o seguinte. Olha só. Um detalhe. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, com relação ao tronco da pirâmide, tá? Que eu posso fazer cálculos em relação ao tronco da pirâmide aqui. Então, vamos lá. Se eu quiser calcular o volume do tronco dessa pirâmide, vou botar aqui, ó, volume do tronco. Se eu quero calcular o volume do tronco, observe o seguinte: se eu pegar o volume dessa pirâmide toda aqui e tirar o volume dessa menor, o que sobra? O volume do tronco, beleza? Então, significa que o volume do tronco da pirâmide, nós podemos dizer que é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, certo? Se eu pego o volume da pirâmide maior, tiro o volume da pirâmide menor, o que sobra? Volume do tronco. Beleza, turma? Então, ó, essa ideia, esse conhecimento sobre semelhança em sólidos ajuda muito a gente resolver vários problemas, tá? Com relação aos sólidos. Observe que eu utilizei a pirâmide como exemplo, mas o título é sólido. Você pode usar esse conhecimento em qualquer sólido. Você pode usar esse conhecimento nos prismas, no cilindro, tá? Na pirâmide, tá bom? Então, ó, fica aqui a dica desse assunto que é muito importante. Vou fazer um exemplo com vocês, tá? Já em relação a isso, para vocês entenderem, vou pegar a apostila, tá? De vocês. Então, que a apostila de vocês já traz exemplos sobre isso. Vou pegar um exemplo aqui para a gente já fazer, para vocês ficarem bem atentos em relação a essa situação aqui. Olha só, vamos lá comigo. Vou pegar aqui um mais simples para ficar melhor entendido para vocês. Olha, dá uma olhada nesse exemplo aqui comigo, ó. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, tá? Esse exemplo diz o seguinte: a figura a seguir representa uma torre na forma de uma pirâmide regular de base quadrada, certo? Problema 25 da página 123, na qual foi construída uma plataforma a 60 metros de altura paralelo à base. Se os lados da base da plataforma medem respectivamente 18 e 10 metros, a altura da torre em metros é... Então vamos lá, olha só o que está dizendo aqui para a gente, ó. Você tem, no caso aqui, uma torre. Vamos desenhar essa torre aqui, ó, problema 25, página 123. Então nós temos uma torre, vamos, idealizar essa torre aqui. Então vamos lá, ele colocou a torrezinha pra gente, tá? E o que ele fez? O que ele diz lá, ó? Que representa uma torre na forma de uma pirâmide regular. Olha o importante, pessoal, ele disse que a pirâmide é regular. Se a pirâmide é regular, então prestem atenção que significa que a base é um quadrado. Ele já disse aqui, ó, que a base é quadrada, mas ele não precisava dizer porque ele já usou a palavra regular, na qual foi construída uma plataforma a 60 metros de altura
paralelo à base. Então ele pegou e construiu uma plataforma aqui, ó, certo? Essa é a plataforma. E o que ele disse? Ele disse que a plataforma ela está a 60 metros da base, tá? Se os lados da base e da plataforma medem, se os lados da base, a base ele chamou essa aqui, ó, 18, e a plataforma, o lado dela aqui vai medir 10, ó, 10 metros. A altura da torre em metros pessoal, o que ele quer que você calcule? Ele quer que você calcule toda a altura aqui, ó, dessa torre. Vamos chamar aqui de H. Beleza? Olha só, pessoal, probleminha que dá para resolver simplesinho pelo critério de semelhança. Analisem comigo aqui agora. Vamos lá para a gente matar esse probleminha. Quando ele diz para a gente e dá esses dados, vocês vão observar que houve uma interseção na pirâmide maior e você acabou criando a pirâmide menor aqui, cuja basezinha dela mede 10, certo? E eu não conheço essa alturazinha aqui, ó, vou chamar de x, que seria a altura da pirâmide menor. Se eu descobrir essa alturazinha x aqui, somar com 60, eu mato a altura de toda a torre, que é o que ele quer. Certo, turma? Então, vamos lá comigo, ó, resolvendo simplesinho pela semelhança. Vamos lá? Quero descobrir, então, se eu pegar toda a minha relação aqui, ó, entre a altura e a base. Vamos lá comigo, ó. Se eu pegar a altura de toda a minha pirâmide, quanto vale a altura da minha pirâmide? Da torre, né? X mais 60. Então, ó, x mais 60 sobre a altura do sólido semelhante, que é a pirâmide menor. Quanto é a altura da minha pirâmidezinha menor aqui? Ó, a pirâmide maior, a altura dela é x mais 60. A menor é só x. Então, a altura da maior sobre a altura da menor é proporcional ao quê? Linha de base. Base maior sobre a base menor. Fechou aí, turma? Só para poder simplificar um pouquinho as contas, né? Vou dividir aqui por 2, tá? Vai dar 9, né? Dividindo aqui por 2. Então, ó, divido por 2, divido por 2. 9 sobre 5. Então, eu tenho x mais 60 sobre x, que é igual a 9 sobre 5. Então, ó, 5 vai multiplicar, vamos lá, 9 multiplica x, vai dar 9x, que é igual a 5, que multiplica x mais 60. Beleza? Então, 9x é igual, fazendo distributiva, 5x mais 300. Bom, 9x menos 5x é igual a 300. Então, 4x é igual a 300. Então, x é 300 dividido por 4. Show? Quanto vai dar 300 dividido por 4 aí? Né? Por 2 dá 150, 2 vai dar 75. Beleza, turma? Então, ó, você tem uma altura de 75 metros para toda a torre aí. Então, resposta aí, nossa aí, letra A. Beleza? Entenderam aí, turma? Então, ó, um problema de pirâmide, ou seja, o sólido envolvido é a pirâmide, porém, foi possível fazer a solução dele através do critério de semelhança que eu passei para vocês. Galera, fechadinho. Então, ó, próxima aula agora, o que nós vamos fazer? Lembrar os conceitos, fazer um exercício sobre pirâmide, sobre prisma, tá? E vamos fazer mais um de sólido semelhante. E aí a gente já encerra para na próxima aula, depois dessa revisão, a gente marcar o time. Um grande abraço, turma!